muita gratidão a Deus e muita alegria no coração. Quero cumprimentar meus amados irmãos e os nossos amigos com a paz do Senhor. Nós estamos comentando a leitura das lições bíblicas dos jovens e estamos hoje comentando a lição 8, que trata da singularidade de Israel nos últimos dias. A lição é editada pela CPAD, na revista de jovens, e estudando escatologia nesse último trimestre de 2021. Então, a lição 8, que está marcada para o dia 21 de novembro de 2021, estudando a singularidade de Israel. Uma pergunta que muito jovem pode fazer, ou algum estudioso da palavra de Deus: por que singularidade de Israel? O que tem a ver Israel com questões finais, com a escatologia? Pois bem, busquemos na palavra de Deus as razões para isso. Deus, quando chamou Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, Abraão, o nome original dele não era Abraão, era Abram, que significa pai alto. E ele morava em Ur dos Caldeus. E a sua família era fabricante de deuses, porque na época a maior parte de todo mundo eram idólatras, ou eles eram politeístas, isto é, amavam a vários deuses. E uma tradição judaica nos fala que esse Abrão ficou um tanto preocupado porque a sua família fabricava ídolos, imagem desses deuses que eles adoravam. Esses deuses estavam entre eles, estava o sol, a lua, as estrelas e outros tantos objetos que tinham como deuses. E Abrão, olhando para o sol, para a lua e para as estrelas, diz a tradição judaica que ele ficou preocupado e pensando: ora, se existem esses astros, o criador desses astros é superior, é um Deus maior, mas ele não conhecia esse Deus. E um certo dia Deus falou com ele. Qual foi o método usado por Deus? Nós não sabemos. A Bíblia não nos revela. Mas é tudo que Deus falou com ele, e ele entendeu a voz de Deus. Ele estava nessa ocasião com 75 anos de idade. E a sua mulher chamava-se Sarai. E era uma mulher estéril e não tinham filhos. E o capítulo 12 do livro de Gênesis está escrito que Deus o chamou e mandou que ele saísse da sua terra e da sua parentela e fosse para uma terra que Deus lhe mostraria no futuro, com a promessa de que Deus faria dele uma grande nação, e dele sairia reis e príncipes. Ora, parecia uma promessa um tanto quanto difícil de acontecer, pois ele já era um homem com 75 anos, sua mulher com 65, ela era estéril, mas Abraão creu nesse Deus que ele não conhecia, mas que falou com ele. Porque os deuses até então adorados por ele, pelo povo da época,
não falava, não se mexia. Agora, um Deus que fala é superior, e ele acreditou nesse Deus, e Deus não lhe deu um endereço determinado, vai para tal lugar. Deus falou, sai da tua terra. Para onde eu vou, Senhor? Para onde eu te mostrar. E ele saiu sem saber para onde ia, mas confiando naquela promessa. E ele peregrinou nas terras que vieram a ser a terra de Israel. E demorou muito tempo. Deus prometeu que lhe daria um filho, e desse filho uma nação. Mas se passaram muitos anos, se passaram 25 anos, e esse filho não tinha vindo, e ele já estava com 100 anos, e a sua mulher com 90, quando ele estava já perdendo a esperança, porque parece que não iria acontecer. E Deus fala com ele uma noite, e ele orou dizendo, Senhor, será o meu servo Eliezer, o mordomo da minha casa, que será meu herdeiro? E Deus disse, não, Abraão, sai da tenda e olha para o céu e conta as estrelas, se você puder. O céu está encheado de estrelas, não era possível contá-las? E Deus disse, assim será a tua descendência. E ele creu em Deus. Está escrito que a sua crença em Deus lhe foi imputada como justiça. E com 100 anos de idade, Sara com 90 anos, nasceu o filho da promessa. Puseram nele o nome de Isaac, que significa sorriso. E Deus disse que em Isaac viria a sua descendência. Abraão morreu com 175 anos. Isaac se casou com idade de 40 anos. A sua mulher Rebeca também era estéril. Isaac, sabendo que havia uma promessa de Deus, de que através dele se formaria uma grande nação. Mas a sua mulher era estéril, não gerava. E ele orou por ela durante 20 anos. E quando Isaac estava com 60 anos de idade, nasceram 2 filhos, Jacó e Esaú, nasceram gêmeos. E dentre esses 2, Deus escolheu Jacó para dele formar uma nação. O apóstolo Paulo explica isso no capítulo 9 da sua carta aos Romanos. Deus escolheu Jacó, e de Jacó veio a descendência. Jacó se casou lá em Padã Arã, com sua prima, filha de Labão, seu tio, com Léia e Raquel. E dessas 2 mulheres e mais as servas de Léia e Raquel, então 4 mulheres, porque não nos esqueçamos que era a cultura da época, um homem se casar com mais de uma mulher, o casamento não era monogâmico, e sim polígamo. O homem podia ter tantas mulheres quantas pudesse manter. Não quero entrar nesse assunto agora, para não sairmos da singularidade de Israel, que é o tema da lição de hoje. Mas desta união de Jacó com Léia e Raquel, e as 2 servas, Bila e Zilpa, nasceram-lhe 12 filhos e uma filha. E desses 12 filhos de Jacó se formou uma nação, cada um deles representando uma das tribos. Por isso Israel é contado como 12 tribos.
Agora, por que Israel? Israel é uma palavra grega, hebraica, que significa príncipe vencedor. E no capítulo 32 do livro de Gênesis, quando Jacó vinha de Padã Arã, já com sua família, já muito rico, com gado e fazendas e riquezas, ele soube que seu irmão Esaú vinha ao seu encontro com 400 homens. E havia uma rixa entre os dois. Esaú havia prometido matar Jacó, e ele teve medo do seu irmão, porque ele vinha com a família, com crianças. E Esaú vinha com 400 soldados para o seu encontro. E ele colocou a família em ordem de marcha, e ele entrou num vale chamado Jaboque, e lá ele orou pedindo a Deus uma proteção. E um anjo do Senhor se apresentou. Era o próprio Jesus em forma pré-encarnada, aquilo que os teólogos chamam de teofania. E Jacó se agarrou a esse homem e disse, ele percebeu que era um personagem celestial. Eu não te soltarei enquanto não me abençoares. Ele precisava da bênção, porque ele temia encontrar com seu irmão Esaú. E o anjo lhe dizia, ora, como Deus é amoroso, Deus permite dar ao homem a liberdade de lutar com ele. Parece que Deus se fez igual ao homem. De fato, Jesus se tornou semelhante a nós. E Jacó, agarrado a ele, dizia, me abençoa. E o anjo dizia, me solta, Jacó, porque o sol já está nascendo. E ele dizia, se não me abençoares, eu não te soltarei. E está escrito que o anjo lhe tocou na juntura da coxa, deslocou a juntura da coxa de Jacó. Mas ele não soltou do anjo. E o anjo lhe pergunta, qual é o teu nome? E ele disse, meu nome é Jacó. Jacó significa suplantador, enganador, ou na nossa linguagem, espertalhão. E o anjo lhe disse, de hoje por diante o teu nome não será mais Jacó, mas o teu nome será Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Daí vem o nome de toda a sua descendência, que tornou-se o povo, a nação de Israel, ou seja, os israelitas. E Deus tem com Israel, ou já tinha feito com Abrão, que depois mudou o seu nome para Abraão, seguindo o pai de uma multidão, renovou a promessa para Isaac e para Jacó, de que abençoaria sua descendência. Israel passou por várias experiências. Está escrito no capítulo 11 de Hebreus, que Jacó peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, porque ele esperava uma cidade cujo fundador é Deus. E ele passou morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Então Israel se formou. Israel tornou-se depois escravo no Egito, e depois da chamada de Abraão, passaram-se 430 anos, quando a nação de Israel foi liberta do cativeiro egípcio, tirado por Moisés, e estavam no caminho para a terra prometida. E lá no Monte Sinai, Deus se encontrou
desceu sobre o monte, está lá no capítulo 20 do livro de Êxodo, entregou as leis de Deus, os estatutos de Deus, para que a nação guardasse. Israel, cumprindo uma determinação divina, foi para a terra de Canaã. Moisés, o líder, não entrou em Canaã, mas ele morreu nas margens do Jordão. Mas quando Deus disse a Moisés que ele ia morrer, Moisés intercedeu: Senhor, coloca alguém no meu lugar para que o teu povo não fique desamparado. E Deus disse: põe a tua mão sobre Josué. E o Espírito que está em ti estará em Josué. E ele fará o povo entrar em Canaã. E o povo atravessou o Jordão, sob o comando de Josué, enfrentaram uma grande guerra, uma grande batalha, expulsou daquela terra aquelas nações, porque aquele povo endureceu o coração, mantendo-se na idolatria, e agora vem sobre eles o juízo de Deus, Israel os expulsando de suas terras, e se apossando daquela terra, ela se formou uma nação. E porque o propósito de Deus era que dessa nação viesse o Salvador do mundo, cuja promessa se cumpriu na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Israel foi um povo sempre odiado pela maior parte das nações, especialmente Satanás sempre odiou Israel, porque Israel deu ao mundo o Salvador do mundo, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E Israel, que devia ser fiel a Deus já na sua terra, também se desviaram, desviando-se do propósito divino. Deus permitiu que eles ficassem, fossem levados cativo para a Babilônia. Nabucodonosor, rei de Babilônia, com seu exército, sob o comando do general Nebuzaradão, entraram na terra de Israel, destruíram a cidade, destruíram o templo e levou o povo cativo para a Babilônia, isso no ano 605 a.C. E agora, mas havia uma promessa de Deus de que o cativeiro de Israel duraria 70 anos. Jeremias profetizou no capítulo 29, versículo 10, dando tempo da escravidão ou do povo estar na Babilônia. Cumpridos 70 anos, Daniel, que entrou jovem, com 23 anos de idade, quando entrou na Babilônia, se manteve fiel a Deus, pois ele aprendeu muito com o piedoso rei Josias, ouviu as profecias de Jeremias, e ele era um jovem pertencente à classe nobre, da nobreza de Israel, e ele conservou temor a Deus, e ele alcançou uma projeção no governo, tanto da Babilônia como depois dos Medos e dos Persas, quando a Babilônia caiu sob o poder de Ciro, o Medo. E quando se completou 70 anos, Daniel foi orar: Senhor, perdoa o teu povo. Ele se colocou como se fosse como se ele também tivesse pecado. Nós pecamos contra ti. Nossos pais, nós pecamos, transgredimos. Perdoa-nos, Senhor. E orando pela restauração de Jerusalém, pois ele esperava, ele confiava na vinda do Messias, o Messias prometido da descendência de Abraão.
e depois que seria rei, descendente do rei Davi, e orando no capítulo 9 do livro de Daniel, temos a sua oração, e a partir do versículo 24, o anjo do Senhor se apresenta a Daniel. Ele traz uma profecia interessante. Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade. Note bem, 70 semanas sobre o teu povo, não sobre o mundo todo. Qual era o povo de Daniel? O judeu. E a tua santa cidade. Qual era a santa cidade de Daniel? Jerusalém. Então, 70 semanas estão determinadas. Daniel já conhecia a linguagem profética, que está lá no livro de Levítico, capítulo 25, versículo 8, quando Deus dizia que era contada a semana de anos e não semana de dias. Então, a promessa de Deus para Daniel é que ainda haveria 490 anos para que tudo se cumprisse, para que o povo fosse repatriado, a reconstrução da cidade, a reconstrução do templo, a vinda do Messias, a rejeição do Messias, a sua ascensão para o céu, devia se cumprir nesse período de 70 semanas de ano, ou seja, 490 anos. Só Deus não mostrou a Daniel a divisão das semanas, onde teria um espaço para o gentio, ou a igreja neotestamentária, porque a intenção de Daniel e o seu coração estava voltado para o seu povo, o judeu, a sua santa cidade de Jerusalém e a vinda do Messias esperado. Então se cumpriram as primeiras 7 semanas, 49 anos. Judá foi repatriado, reconstruiu a cidade, reconstruiu o templo, em tempos trabalhosos. Os nossos amados ouvintes, nossos irmãos, podem ler o capítulo 9 do livro de Daniel, vocês terão explicações maiores, e depois podem ler o livro de Neemias e de Esdras, onde está especificado todo o trabalho que tiveram nesse período, e até a vinda de Cristo, a vinda do Messias, que se cumpriram mais 69 semanas, mais 68 semanas, aliás 69, dando um total de 69 semanas, 483 anos. Portanto, ficou faltando uma semana, onde a contagem da semana foi interrompida, para entrar aí o tempo dos gentios. Qual é o tempo do gentio? Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 e 12. Jesus veio para o que era seu, quem era o judeu, mas os seus não o receberam. Então, Deus deu oportunidade a todos quanto receberam, foram feitos filhos de Deus, sabe, aos que creem no seu nome. Então, Jesus veio, foi rejeitado pelo judeu. Quando Pilatos apresentou Jesus ao povo, disse: que farei eu de Jesus chamado Cristo? Disseram: crucifica-o, crucifica-o. Os judeus rejeitaram. Então abriu-se uma porta para o gentio. E esse período do gentio teve início com a ressurreição de Jesus, quando ele decide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê no evangelho e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado.
E no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 18, quando Jesus, reunido com os seus discípulos em Cesareia, ele lhes fez uma pergunta: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? Então os discípulos relataram a Jesus aquilo que eles ouviam. Uns dizem que tu és um dos profetas que ressuscitou, outros dizem que tu és Elias. Aí Jesus direcionou a pergunta a eles: e vós quem dizeis que eu sou? E Pedro, respondendo em nome do colegiado, nome dos seus companheiros, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então teve aí o início da igreja gentílica. E no capítulo 21 do Evangelho de Lucas, aliás, capítulo 21 de Lucas, versículo 24, Jesus, dando uma palavra profética e escatológica, ele diz que Jerusalém seria pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se completassem. Quando está especificado o tempo do gentio, está claro que não é tempo do judeu, de Israel, mas é tempo do gentio. E no capítulo 11 da Epístola de Paulo aos Romanos, versículo 25, o apóstolo Paulo volta a falar que até que se cumpra o tempo dos gentios. Quando se cumprirá o tempo do gentio? Quando a igreja neotestamentária, a igreja gentílica, for arrebatada, tirada deste mundo. Aí voltará então o relógio que parou com a morte de Jesus. Ele vai agora reiniciar a sua marcha, completando a 70ª semana, ou seja, os últimos 7 anos, que está dividido em 2 períodos de 3 anos e meio. Então esse será o período da grande tribulação, que já estudamos. E a grande tribulação terá como foco principal o judeu, mas o anticristo se apresentará como um falso Messias. E Israel acreditará ser ele o Messias. Jesus falou disso no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 43, quando ele disse: eu vim no nome do meu Pai, vocês não me receberam. Se outros vierem em seu próprio nome, a esse aceitareis. Jesus se referia justamente ao anticristo, que se manifestará como um conciliador. O apóstolo Paulo também se refere a ele no capítulo, na segunda epístola a Tessalonicenses, capítulo 2, dos versos 1 a 12, dando uma descrição desse personagem. Ele será um homem de grande influência, de um grande poder verbal, conseguirá conquistar o mundo todo, especialmente Israel. O apóstolo Paulo nos fala que ele vai atuar com o ministério da injustiça e ele estará agindo sob a influência de Satanás. Mas ele parecerá como um cordeiro, com voz mansa. Até Israel vai se enganar com ele, porque ele reconstruirá o templo de Israel. Israel voltará à prática dos seus cultos, dos sacrifícios, dos holocaustos, porque teve essa permissão desse falso Messias,
que na verdade é o anticristo. Mas quando o anticristo sentir que ele já tem o domínio completo, ele fará um concerto com Israel. Está no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Ele fará um concerto com muitos por uma semana, isto é, por 7 anos. E na metade da semana, 3 anos e meio, ele quebrará esse concerto, ele anulará essa aliança. E ele colocará uma imagem sua no templo do judeu, capítulo 13 de Apocalipse, e exigirá adoração como se fosse um Deus. Israel, que não é povo idólatra, eles aprenderam no cativeiro babilônico que a idolatria é um mal terrível, e sararam completamente, eles não admitem a idolatria. E uma imagem do anticristo agora no templo e exigindo adoração, eles perceberão, esse não é o Messias, esse é o anticristo. E ele recusará adorá-lo. Então virá o tempo de aflição. Jeremias profetizou isso, capítulo 30, versículo 7. Então virá o tempo de angústia para Jacó, mas Deus lhes mandará um livramento. E no capítulo 12 de Daniel, versículo 1, está escrito que será o tempo de angústia para Israel como nunca houve. E nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, um anjo, um arcanjo, protetor de Israel. Ele se levantará para defender Israel. E Israel será cruelmente perseguido pelo anticristo, e o anticristo reunirá todos os exércitos do mundo, capítulo 16 de Apocalipse, para formar uma batalha chamada Batalha do Armagedon, porque ele reunirá seu exército num vale do Armagedon, um vale em torno de Jerusalém, com as melhores armas e um grande exército, para destruir Israel. Aliás, meus amados irmãos e amigos, várias vezes Satanás tentou destruir Israel, riscar Israel do mapa. Várias vezes. Não vamos aumentar no assunto, que se prolongaria bastante a nossa palestra. Mas Deus preservou seu povo. E agora haverá uma última tentativa de eliminar Israel do mapa, acabar com ele. O profeta Zacarias, a partir do capítulo 9 até o capítulo 13, ele traz uma descrição de tudo quanto Israel vai sofrer. E esse poderoso exército do anticristo, com as armas mais sofisticadas. E quando Israel se vê assim, ameaçado, vão entender que eles não terão condições, apesar de ter um grande exército e de ser um povo bastante belicoso, mas entenderão que eles não terão condição de resistir. E eles clamarão a Deus, a oração deles, Yahvé Shabaoth, quer dizer, Senhor dos exércitos, socorre o teu povo. E então está escrito que Jesus descerá do céu acompanhado de santos. Judas, versículo 7. Judas tem um capítulo só, versículo 7. E Zacarias, capítulo 9, versículo 5. Então, aliás, me perdoe, Zacarias, capítulo 14, versículo 5. Então virá o Senhor e os seus santos anjos com ele. E no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, está escrito que Jesus virá em glória e todo olho o verá, até aqueles que o transpassaram. E no capítulo 14 de Zacarias está escrito que ele colocará seu pé no Monte das Oliveiras.
de onde ele subiu, lá ele voltará. E o apóstolo Paulo nos fala no capítulo 14, versículos 7 e 8, da sua segunda epístola aos Tessalonicenses, que Jesus destruirá o anticristo pelo assopro da sua boca e pelo esplendor da sua vinda. Quando ele fala assopro da sua boca, eu penso num grande vendaval que destruirá todo o poderio do exército do anticristo. E esplendor da sua vinda, talvez um temporal com relâmpagos, trovões e saraiva, e o anticristo será anulado pelo poder de Jesus. Israel verá aquele personagem no Monte das Oliveiras, coroado de glória, cercado de um grande exército, e que destruiu os inimigos, e eles se aproximarão e verão as suas mãos furadas, e eles lhe perguntarão: que sinais são esses nas tuas mãos? Ele dirá: este é o sinal com que eu fui ferido em casa de meus amigos. E Israel entenderá que o Cristo que rejeitaram é o Messias prometido. Se reconciliarão com ele. Temos uma figura disso no Velho Testamento, a partir do capítulo 40 de Gênesis até o 49, quando os irmãos de José desceram ao Egito para comprar mantimento, e José, que eles haviam vendido para os ismaelitas por 20 moedas de prata, agora era governador do Egito, eles não o conheceram. Mas quando José se deu a conhecer, eles pediram perdão e se reconciliaram com ele. Assim fará Israel com Jesus. Vão reconhecer que aquele que venderam por 30 moedas de prata e que pediram a sua crucificação era o Messias prometido. Se reconciliarão com ele. Então virá Jesus e Israel será restaurado, cuja lição estudaremos por época de estudar o estudo do milênio. Que Deus nos abençoe, meus amados. Israel, o povo de Deus, será restaurado. E nós estamos às vésperas desses grandes acontecimentos. E os sinais ultimamente estão indicados que tudo concorre para o cumprimento dessas maravilhosas profecias. E tudo acontecerá para a glória de Deus e para a felicidade do seu povo. Deus os abençoe no nome de Jesus. Amém.